Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de história do professor Júlio César. O tema de hoje será o período napoleônico. O consulado. O golpe de 18 Brumário encerrou o diretório e instituiu o consulado. O consulado era uma forma de governo aparentemente republicano, mas dominada pelos militares. Apesar de serem 3 cônsules, o poder de fato estava nas mãos do general Napoleão Bonaparte. Napoleão chegou ao poder com o apoio da burguesia, mas em seu governo concedeu terras que foram expropriadas da Igreja Católica aos camponeses, obtendo o apoio destes também. Muitos nobres emigrados durante a Revolução também apoiaram seu governo. A Concordata de 1801. A Concordata de 1801 foi um acordo entre Napoleão e o Papa Pio VII. O objetivo era a restauração da Igreja Católica na França. Pontos do acordo. O catolicismo seria a religião da maioria dos franceses, embora não fosse oficial. O imperador nomearia os bispos, mas o Papa poderia expulsá-los. O Estado arcaria com as despesas do clero. A Igreja não iria reivindicar os territórios tomados pela França desde 1790. Foi estabelecido o calendário gregoriano na França. Avanço na economia. Houve a fundação do Banco da França em 1800, a criação de uma nova moeda, o franco, estimula a produção industrial e agrícola. Código Civil Napoleônico. Foi inspirado no direito romano, assegurava igualdade de todos perante a lei, garantia o direito à propriedade privada, instituiu o Estado laico, sindicatos e greves foram proibidos. Reforma na educação. A educação tornava-se responsabilidade do Estado. Foi instituída a escola serial. Foram criados os liceus. Os liceus eram internatos responsáveis pela formação de futuros oficiais do Exército ou ocupantes de altos cargos civis. Houve uma ênfase no ensino superior em direito, política e técnica naval. Império de Napoleão. Em 1802, Napoleão tornou-se cônsul vitalício. Em 1804, o Senado francês concedeu a Napoleão o título de imperador. Esse título foi confirmado por um plebiscito. Na cerimônia de coroação ocorrida na Catedral de Notre-Dame, Napoleão não aceitou ser coroado pelo Papa. Ele mesmo pôs a coroa na sua cabeça e na de sua esposa Josefina. O fato simbolizava que ele não se submeteria ao poder do clero. Conquistas militares. Diversos países europeus fizeram guerra contra a França. As monarquias absolutistas procuravam restaurar o antigo regime na França. A Inglaterra via a França como principal adversário no campo econômico. As forças de Napoleão eram superiores em terra. Venceu importantes batalhas. Batalha de contra a Prússia, Batalha de Austerlitz contra o Império Austríaco, derrotaram o Sacro Império Romano Germânico. Surgiu daí a Confederação do Reno, onde Napoleão controlava diversos principados. Porém, no mar, a Inglaterra era militarmente superior, fato que ficou evidente após a vitória inglesa na Batalha de Trafalgar, em 1805. Para vencer os ingleses, Napoleão decretou o bloqueio continental. Por esse bloqueio, os países europeus estavam proibidos de fazer comércio com os ingleses. Era uma forma de vencer a Inglaterra economicamente. Portugal não obedeceu ao bloqueio e foi invadido em 1808. A família real portuguesa fugiu para o Brasil, sua colônia na América do Sul. Napoleão já havia conquistado a Espanha. A campanha da Rússia. Outro país que desobedeceu o bloqueio continental foi a Rússia. Napoleão enviou uma força com cerca de 600 mil soldados para derrotar o império do czar russo Alexandre I. Os russos usaram a tática de terra arrasada. A população e os soldados destruíam tudo que pudesse ser aproveitado pelo inimigo. Os próprios russos incendiaram a capital, Moscou. Sem suprimentos, as tropas de Napoleão tiveram que recuar enfrentando um inverno rigoroso. Foi a maior derrota de Napoleão. Essa derrota incentivou outras nações contra Napoleão. Prússia, Inglaterra, Rússia e Império Austríaco formaram a sexta coligação. Napoleão foi vencido na Batalha das Nações, em Leipzig, em 1813. Napoleão foi exilado na ilha de Elba. O trono francês voltou para a dinastia Bourbon. Assumiu o trono Luís XVIII, irmão do rei guilhotinado na Revolução Francesa, Luís XVI. O governo dos 100 dias. Napoleão fugiu da ilha de Elba em 1815 e desembarcou na França com um contingente de 1.200 soldados. Novamente Prússia, Rússia, Inglaterra e Áustria se unem e derrotam Napoleão, dessa vez na Batalha de Waterloo, em 1815. Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, onde faleceu em 1821. O Congresso de Viena, de 1815. Foi um encontro reacionário ocorrido após o fim do período napoleônico. As antigas monarquias absolutistas desejavam restabelecer o antigo regime.
Sob a influência do príncipe Metternich, da Áustria, reuniram-se Alexandre I da Rússia, Frederico Guilherme III da Prússia e outros líderes europeus. Princípios aprovados no Congresso de Viena. Legitimidade. Defendia que somente seriam legítimas as famílias que governavam os países europeus antes do período napoleônico. Equilíbrio europeu. Defendia que nenhum Estado europeu poderia ser superior a outro. Princípio das compensações. As grandes potências europeias deveriam ser compensadas de forma equitativa pelos prejuízos nas guerras napoleônicas. Santa Aliança. Foi um acordo militar celebrado entre Rússia, Prússia e Áustria. Objetivava intervir em qualquer país onde houvesse movimento de defesa de ideias liberais. O pretexto era a defesa da paz, da justiça e da religião, mas era um movimento de defesa do decadente antigo regime.